bom dia. Bom dia a todos. Eu vou explicar então como é que vai funcionar aqui um pouquinho, tá? Se houver alguma dúvida durante aqui a apresentação do Dr. Paulo, nosso médico do trabalho aqui da Clínica Seconce, vocês podem mandar aqui no chat, que eu vou ficar de olho e a gente vai questionando em tempo real para ele, até para vocês não se esquecerem das perguntas, né? Para a gente deixar no final e não ficaria legal. Então, vocês podem mandar enquanto ele apresenta, que a gente vai retirando essas dúvidas, tá? Novamente, friso, muito obrigada pela participação de vocês. É com muito prazer que a gente está falando de um assunto muito importante, que é homenageado nesse mês de Novembro Azul. Ficamos gratos dessa participação aqui de vocês. Então, esse é o Dr. Paulo, para quem já não conhece, né? Nosso médico do trabalho, também examinador aqui da Clínica Seconce. Muitos já passaram por ele, muitos ainda vão passar. E é ele que vai falar hoje um pouquinho, então, sobre o câncer de próstata, tá? Perfeito. Todos estão me ouvindo? Vamos iniciar, então. Doutor, te dou a palavra. Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Como a Bia falou, eu sou o Dr. Paulo Eduardo, sou médico do trabalho aqui do Seconce, médico examinador também, responsável pelo PCMSO de quase todas as empresas aí, né? E é um prazer estar aqui para poder apresentar um tema tão importante nesse nosso Novembro Azul. Como a Bia falou, vocês podem interromper a qualquer momento via chat para fazer as perguntas, mas também no final da palestra a gente vai estar aberto às perguntas também, para tirar quaisquer dúvidas que tenham surgido. Esse tema de próstata não é só sobre câncer, a gente vai falar um pouquinho sobre hipertrofia prostática benigna também. E é um tema super importante. E eu tinha convidado um colega meu, urologista, para fazer a apresentação do tema da palestra. O Dr. Fábio Lepper, um amigo meu e um excelente profissional. E ele não pôde, por motivo de viagens, mas aí ele me forneceu um material super atualizado, que eu vou apresentar aqui e também tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, só mais uma vez, se alguém tiver interesse depois em ter o contato do Dr. Fábio Lepper, que é um excelente urologista, como eu falei, a gente vai estar disponibilizando esse contato para eles. Tá bom? Então tá, vamos começar e como interrompam, ficam à vontade de interromper a qualquer momento que a gente já tira a dúvida no mesmo momento. Então vamos lá, a apresentação já está... Okay. Então tá, aqui gente, em primeiro lugar... Aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui é um corte do sistema urinário do masculino, né? Aqui nós temos a bexiga, o pênis, os testículos, aqui é o intestino grosso, reto, e aqui é o nosso objeto da palestra aqui, a próstata, essa glândula que fica aqui atrás da bexiga e um pouquinho na frente do reto, tá? Essa aqui é a próstata. A próstata, qual é a função da próstata? Ela tem a função de lubrificar o canal e ajudar na preparação do sêmen, né? Junto com o próprio espermatozoide, que é produzido ali no testículo. Ele serve para fazer todo aquele líquido do sêmen, né, para que os espermatozoides fiquem viáveis, digamos assim, tá? Então, a próstata tem essa função e com o passar do tempo, da idade, essa próstata pode vir a apresentar alguns problemas, como qualquer tecido do nosso corpo, né?
Então, temos duas coisas muito comuns que acontecem na próstata. Uma delas é a hipertrofia prostática benigna, que a gente chama de HPB, e em que simplesmente é um crescimento da próstata. A próstata cresce, e como a próstata, a gente vai ver em outro corte aqui, ela envolve o canal da uretra, a gente vai ver que a pessoa começa a ter dificuldade para urinar, tá? E vamos falar também sobre o câncer de próstata. Pode passar a próxima imagem, por favor? Aqui mais uma vez. Opa, voltou. Eu estou passando. Cadê? Aqui é a bexiga, tá, gente? Aqui é a próstata que está envolvendo o canal da uretra, que sai da bexiga. E aqui é o canal da uretra já no pênis, né? Então, quando essa próstata aqui aumenta de tamanho, ela começa a apertar esse canal aqui. Então, um dos principais sintomas, tanto da hipertrofia prostática quanto do câncer, a gente vai ver que é esse canalzinho aqui, ele começa a ficar apertado, começa a ficar estreitado. Um dos principais sintomas disso, tanto da hipertrofia quanto do câncer, é uma dificuldade para urinar. A pessoa faz força para urinar, tem dificuldade para começar o ato de urinar, começa a ter o que a gente chama de disúria, estrangúria, são termos médicos para isso que eu falei, essa dificuldade para urinar e principalmente começar o jato urinário. Tá? Não é muito comum ter sangramento na urina, isso aí já é um sintoma de uma coisa muito mais avançada, e o principal é isso, começa essa dificuldade e é muito incômodo, e como a bexiga fica cheia, porque ela não consegue se esvaziar totalmente, a pessoa está sempre com sensação de querer ir fazer xixi, o tempo todo fica com uma vontade, porque não consegue esvaziar a bexiga totalmente, tá? Isso aí, então, é uma série de problemas que começam, esses são os primeiros sintomas, tá? Agora, a gente tem alguns exames que são feitos para a gente detectar alterações da próstata de um modo geral, tá? O PSA, que é um teste de um exame de sangue, que é feito, o antígeno prostático, né? Ele é um exame de sangue, um exame muito fácil de ser feito. O exame de toque retal, que é um exame que tem um certo preconceito por parte dos homens, né? Uma certa dificuldade em entender que não é um exame tão agressivo, eu diria assim, né? E não há nada demais em se submeter a isso, né? Se você parar para pensar que as mulheres fazem o exame ginecológico anualmente, desde que elas entram na vida de adolescente, na vida sexual ativa, né? Elas fazem o exame anual, que é um exame muito mais desconfortável do que esse. Então, mas o homem tem esse preconceito, né? Essa coisa, essa dificuldade de entender que é um exame como outro qualquer, né? Mas envolve uma série de posturas culturais que a gente entende, mas que a gente tenta mudar de alguma maneira para que não haja preconceitos e a gente deixe de fazer um diagnóstico por conta de preconceitos, né? O exame de urina, existe também o ultrassom das vias urinárias, que pega tudo ali, pega a bexiga, pega a próstata, pega tudo. E existe a biópsia, mas a biópsia é só quando a gente identifica alguma lesão que precisa ser biopsiada, claro, né? Então, vamos adiante. Então, mais uma vez, aqui a gente tem o PSA, que é um exame de sangue, uma coisa muito, muito tranquila de ser feito.
E o exame de toque retal, em que o urologista, de um modo geral, ele acessa a próstata através do toque retal. Ele entra ali pelo reto, e como a próstata está bem à frente ali do toque, do dedo, do alcance do dedo, ele examina a próstata palpando mesmo, sentindo tendo a sensibilidade no toque do dedo do urologista. Esse é um exame que é muito rápido, tá? É um exame que não tem grandes dificuldades para o urologista fazer, então é um exame muito rápido, ele dura 30 segundos no máximo, em média 30 segundos. Então, é mais uma coisa, é um dado a mais para que as pessoas percam esse preconceito de fazer o toque retal, né? Próximo. Então, mais uma vez, ali o toque, a careta ali é de propósito, né? Porque o homem tem esse preconceito, e acha que vai doer, que vai ser muito incômodo, quando na verdade é um exame que causa no mínimo, no máximo, um incômodo de passageiro de 30 segundos. Não é nada demais. Se você comparar com o exame ginecológico, que a pessoa tem que ainda colher material, né? Então, não tem nem comparação, tá? É só preconceito mesmo, e que a gente tem que lutar para que isso aí saia um pouquinho da nossa cultura machista, né, sobre esse exame. Aqui agora a gente tem a hipertrofia prostática benigna, né? Vejam, a próstata normal ali do lado esquerdo, né? E ela, como eu já mostrei no outro, ela envolve a uretra, né? Que é o canal de saída da bexiga, né? A bexiga está ali em cima e o canal da uretra está saindo ali, e a próstata envolve essa uretra, é chamada de uretra prostática ali, né? E ela envolve ali. Então, quando ela a próstata está normal, esse canal também está normal, e a urina passa normalmente da bexiga para o canal da uretra, e a pessoa consegue urinar sem maiores problemas. A figura à direita, você vê a próstata toda crescida, né, e ela aperta esse canal. Então, obviamente, vem os sintomas da dificuldade. Você vê que a bexiga até já cresceu ali, né, já está maior, porque ela começa a obstruir. É um cano entupido ali mesmo, entendeu? Então, começam a vir todos os sintomas da hipertrofia prostática benigna, né? Então, pode passar a próxima. Então, aqui novamente a gente vê aqui a esquerda, a próstata sem um tratamento. Um dos tratamentos é esse tipo de medicamento aqui, chamado alfa-bloqueador, em que a esquerda aqui está totalmente o canal obstruído, né? E quando você começa a usar esse tipo de medicamento, ele relaxa a musculatura, que existe músculo ali também na próstata, né? A próstata é um tecido que é um órgão que tem na sua estrutura alguns músculos também, sabe? Esses músculos, esse alfa-bloqueador atua relaxando essa musculatura. Ele não vai diminuir o tamanho da próstata, mas ele vai relaxar essa musculatura e vai fazer com que o canal fique um pouquinho mais pérvio, né? Então, você vê ali na figura da direita, em que o canal fica um pouquinho mais dilatado e consegue aliviar bastante os sintomas desse tipo de patologia, né? Aqui existe só uma coisa de, se precisar operar a próstata, né? Você tem duas maneiras. Você tem a maneira que você opera através de uma endoscopia urinária, né? Você entra com um catéter ali pela uretra, né? Pela uretra peniana, vai chegar lá na bexiga. E ele chega ali, é como se ele sugasse, né, puxasse um pouquinho dessa próstata, ele dá
diminuída mecânica nessa próstata que está aumentada, né? Ou você pode fazer da famosa cirurgia aberta, que você vai lá, abre mesmo e tira a próstata manualmente, mecanicamente, digamos assim, não através de um catéter, né? Então, isso é só para saber que existem essas possibilidades, caso o tratamento com alfa-bloqueador não funcione ou não resolva totalmente. Porque, obviamente, que o tratamento com remédio pode funcionar, mas pode chegar uma hora também que o remédio já não está dando conta. Então, você vai ter que tirar a próstata fora. E existem esses dois tipos de tratamento para diminuir o tamanho da próstata ou tirar ela totalmente. Se tirar a próstata totalmente, não há nenhum prejuízo das vias urinárias, né? Como eu expliquei antes, a próstata tem uma função na produção, ali na manutenção do sêmen. Então, em termos urinários, a próstata não faz falta, digamos assim, ela faria falta na parte sexual, na parte da produção de um líquido seminal, o sêmen propriamente dito, um pouquinho mais bem preparado, digamos assim, né? Se você perde a próstata, você vai perder um pouquinho desse líquido, né? Que deixa o espermatozoide mais viável, digamos assim. Pessoal, caso a chamada caia, vocês podem entrar novamente, tá? Só um lembrete que a gente recebeu. Ok, agora o câncer, né? O câncer é um tumor, né? Existem os tumores benignos e os malignos, e que é uma massa, um nódulo, né, que se instala no tecido da próstata, né? Esse tumor, no começo, geralmente, ele é bem pequenininho, claro, mas se nada for feito, ele vai crescendo, 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 e aí ele vai começar a apertar aquele canal da uretra e vai começar a dar os sintomas muito parecidos com o da hipertrofia prostática benigna, ou seja, dificuldade para urinar, dificuldade para iniciar o jato urinário, a bexiga não se esvazia completamente, desconforto, uma dificuldade para quem já viu o paciente com aquela fazendo força para urinar, é uma coisa bastante angustiante, sabe? Então, começa com um nódulo, essa parte branca ali, né, que a gente está vendo ali, isso. Uhum. E começa um nódulo que pode crescer, crescer, crescer e começar a comprimir tudo por ali, né? Aqui, a mesma coisa, né, ele começa com nódulos, que ele falou assim, o que nós sabemos sobre os nódulos prostáticos, né? E o câncer ali, que é aquilo que eu falei, ele começa exatamente a comprimir o canal da uretra, tá? Alguns dados aqui que são importantes a gente lembrar, né? O câncer de próstata, ele atinge 1 em cada 6 homens, vai ter um diagnóstico, que é bastante, né? Se você parar para pensar, 1 em cada 6 é bastante coisa, é bastante coisa. Então, é uma notícia ruim, digamos assim, porque 1 em cada 6 dá o quê? 17%? É bastante, né? Então, é uma notícia ruim. A notícia boa é que se você pegar no início, ele tem um tratamento muito bom mesmo, tá? Então, nós temos 61 mil casos novos só no Brasil, né? 51% nunca se consultou com um urologista, né? Então, nunca fez exames preventivos, né? E aquela notícia boa que 90% tem cura, não é nem melhora, é cura. Simplesmente a pessoa fica curada, se foi feito o diagnóstico no início, tá? Então, essa é uma notícia muito boa mesmo. Outros dados ali só para complementar, uma morte a cada 40 minutos, 38 minutos, né? 60 mil casos novos por ano no Brasil,
aquilo que a gente já falou, 90% de chance de cura se começar no início. Então, a gente tem essa missão de tirar alguns preconceitos em relação à prevenção do câncer de próstata para mudar esses números aí. 17%, 1 em cada 6 é bastante coisa. Não é isso? E com quantos anos o doutor recomenda iniciar esse preventivo? Pois é. Já voltamos a esse assunto, mas deixa eu só mostrar mais uma coisa para a gente continuar. Né? Então, alguns fatores de risco são importantes para o câncer. Né? A idade, né? Homens acima de 50 anos já começa a ficar mais incidente. Né? O histórico familiar, quem tem pessoas, pais, principalmente pai, né? Se tiver pai com câncer de próstata, dobra a chance de você ter um câncer de próstata. Homens da raça afrodescendente, negros, né? Tem mais tendência a ter câncer de próstata, tá? E a obesidade também parece ser um fator de risco para câncer de próstata. Então, dependendo desses grupos, assim, a gente vai indicar fazer os exames mais cedo ou mais tarde, já antecipando a resposta da sua pergunta, tá? Mas era bom a gente dar essa pincelada. Ou seja, homens negros têm que começar mais cedo, eles têm mais chance. Se alguém tiver algum parente, tem que começar mais cedo. De um modo geral, então já respondendo a sua pergunta, Bia, se recomenda fazer o PSA, que é o exame de sangue, a partir dos 45 anos, se não